Boa noite. Que Jesus continue nos abençoando. E é um prazer imenso estar de volta à Uniluz. É uma casa que eu me sinto muito feliz em estar presente. Eu gosto muito das vibrações, do abraço fluídico, né? Que o nosso irmão Moraes falou, que a gente recebe quando vem aqui. E também trago um abraço fraterno de todos que fazem a Casa Lírio Ferreira, de onde eu venho. A nossa irmã estava falando, Milena, né, que fez o exórdio, e eu acho interessante porque, na maioria das vezes, ou sempre, os exórdios sempre casam com as palestras, né? E os comentários dela têm muito a ver com o tema da noite de hoje, porque fala da questão do merecimento, de nós pararmos para refletir sobre aquilo que nós estamos pedindo, né? Sobre aquilo que nós estamos desejando. E muitas vezes a gente pede além daquilo que a gente necessita. Muitas vezes a gente invigilantemente tem a pretensão de que já alcançamos patamares maiores do que de fato alcançamos, que estamos em degraus maiores do que de fato nós estamos. E para que nós possamos entender o que o tema de hoje pede para nós, é preciso a gente falar um pouquinho, né, lembrar uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 919A, onde Kardec pergunta ao Espírito Verdade, a primeira pergunta, né, ele faz perguntando como vencer, né, qual a maneira mais prática de vencer o egoísmo. E o Espírito Verdade responde: conhece a ti mesmo, um sábio da antiguidade já vos disse. E Kardec diz: conhecendo essa máxima, sabendo de toda a profundidade, teria um roteiro, né, uma receita, em outras palavras, colocando de forma mais simples para que a gente entendesse de como nós podemos trabalhar para nos conhecer. E aí o Espírito responde, que é Santo Agostinho. Ele diz, é muito grande a resposta, eu vou falar só um pedacinho para poder entrar no tema, que ele diz o seguinte: fazei como eu fazia quando aí estava. Antes de dormir, ao terminar o dia, eu refletia no momento das minhas orações, refletia sobre o meu dia. O que é que eu fiz no dia de hoje, do momento que eu acordei até este momento de agora em que eu vou me deitar? Será que eu não fiz algo que desagradou a alguém? Será que eu não deixei alguém magoado comigo? Será que eu não deixei de fazer algo? Será que eu não deixei de fazer o bem? O que será que eu fiz? Quais foram minhas ações, meus pensamentos, meus sentimentos? E ele diz que dessa forma ele conseguiu identificar o que nele precisava de reforma. E o tema de hoje é caminhos para a reforma íntima, né? Então, qual o caminho? Uma coisa que eu estava falando para o nosso irmão Moraes. Eu disse, é uma grande responsabilidade, né? De repente, está todo mundo esperando que eu chegue aqui falando do caminho. Ó, o caminho é esse. Mas eu também estou no caminho. Nós todos estamos no caminho, né? Tentando encontrar esse norte que a gente recebe da doutrina espírita, da doutrina esclarecedora, que muitas vezes a gente pensa assim: poxa, depois que eu me tornei espírita, os problemas aumentaram. Depois que eu me tornei espírita, olhe, tudo acontece. Na verdade, a gente começa a enxergar as coisas. É diferente. Porque o véu vai saindo, né? Vai descortinando as coisas para a gente. A gente estuda, a gente se esclarece para poder entender o que significa, por exemplo, essa reforma íntima. O que é reforma? Mudança. E aí eu peguei o significado, né, específico do dicionário que tem a ver com mudança, que diz o seguinte:
é uma mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Veja que é uma mudança introduzida, não é algo automático. Então, a reforma não é algo que acontece sozinho, não é algo que acontece naturalmente. É algo que é preciso ser introduzido. E o íntimo? Aquilo que vem do interior, que está internamente em cada um de nós. Então, a reforma íntima chama a gente para mudança interior, mas é uma mudança introduzida. E que introdução é essa? Imaginemos nós. Acredito que muitos aqui já fizeram reformas em casa, ou já vivenciaram no ambiente de trabalho, ou até aqui na casa espírita mesmo, né? Reforma. É mais difícil a gente fazer uma reforma na nossa casa sem sair de casa, ainda morando, ou quando a gente sai? Quando a gente está morando, né? Bagunça tudo, suja tudo e é interminável, porque o prazo nunca acontece de acordo com o que a gente imaginava ou o que passaram para a gente. Sempre prorroga um pouquinho. Então, imagina essa mudança dentro de nós. É mais ou menos assim. É como se a gente estivesse viajando dentro de um ônibus-leito confortável, ou até mesmo numa viagem de avião ou de trem, mas estivéssemos confortáveis. E, de repente, o condutor nos dissesse que a gente ia precisar reparar o transporte. Que o ônibus, que o trem ou que o avião precisaria de um reparo, de um conserto. Mas que esse conserto iria acontecer no momento da viagem. Que não ia parar, não. Que ia ser consertado com um veículo em movimento. Já imaginaram a dificuldade? Com carro tudo bem, né? E avião é complicado, né? E aí, a gente para pensar que isso acontece conosco porque a reforma íntima, a nossa transformação, ela não vai acontecer se a gente parar. Ela não vai acontecer de maneira automática. Ah, não, quando eu desencarnar, eu vou evoluir. Quando eu chegar na próxima encarnação, eu vou evoluir. Evoluímos, sim. Mas ela está acontecendo desde já. Ela está acontecendo desde o momento que a gente nasceu, digamos assim, enquanto espírito. A reforma íntima, a transformação, a evolução, ela acontece do momento que a gente é um espírito para chegar ao arcanjo. Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa agir, a gente precisa introduzir essas mudanças. E quais caminhos serão necessários para que a gente possa introduzir essas mudanças? Quais caminhos eu tenho que percorrer? Primeiramente, nós precisamos entender que a gente não é perfeito. Nenhum de nós. Além de não sermos perfeitos, estamos em condições diferentes, porque tomamos atitudes e fizemos escolhas de maneira diferente, e estamos em caminhos, né, às vezes, diferentes. Muito embora com o mesmo objetivo, o mesmo final, para chegar no mesmo lugar. Mas cada um de nós pega um caminho diferente. Muitas vezes nós somos mais rebeldes, nós precisamos passar um pouco mais pela dor. Outras vezes nós somos mais resignados, nós somos mais esforçados e passamos de forma mais serena. Outros já estão mais avançados e passam, né, de maneira feliz, dentro das possibilidades
de felicidade possíveis. E por aí vai. Porque estamos, cada um, em uma condição diferente. E aqui não nos cabe dizer, até porque a gente nem sabe, quem está à frente, quem está atrás. O importante é que todos nós chegaremos. Porque todos nós nascemos, enquanto espíritos, fadados à felicidade. Todos nós. E aí, um dia, vamos chegar. Mas a velocidade, o tempo, isso vai depender de cada um. Todos nós temos o livre-arbítrio. Temos como atributo do espírito, além do livre-arbítrio, a vontade. E a vontade é como se fosse a molinha propulsora que vai fazer com que nós façamos as nossas escolhas. Isso não quer dizer que, se usarmos a nossa mola propulsora e o nosso livre-arbítrio, estaremos sempre escolhendo as coisas certas. Estaremos sempre escolhendo as melhores opções. Por isso que nós estamos aqui, reencarnados, em mais uma oportunidade divina para experienciarmos esse momento de aprendizado e de caminhada para mais uma etapa. Porque quando a gente vai fazer uma reforma, a gente faz aos pouquinhos, né? Quando a gente vai fazer uma reforma, por exemplo, na casa, se você vai reformar o banheiro, a sala, a cozinha, faz tudo de uma vez só? Por etapas. Então, para transformar, para introduzir essa mudança interior, também nós fazemos por etapas. E Kardec também pergunta sobre isso ao Espírito Verdade, que diz que precisamos vencer para atingirmos a reforma íntima, para alcançarmos, precisamos vencer 3 coisas. Primeiro, o egoísmo. Segundo, o orgulho. Terceiro, o interesse pessoal. O que seria nós vencermos o egoísmo? Além, obviamente, do conhece-te a ti mesmo, que é o primeiro passo para que a gente vença tudo isso. Porque só assim a gente vai saber o que precisamos trabalhar primeiro. Onde é preciso reformar primeiro. E aí, quando a gente pensa em vencer o egoísmo, é parar de pensarmos na perfeição extrema, porque não somos perfeitos, e entendermos que não vamos encontrar a perfeição no outro. Então, a gente não pode exigir: só vou casar quando encontrar um marido perfeito. Só vou casar quando eu encontrar a esposa perfeita. Meu filho tem que ser perfeito. O meu trabalho tem que ser perfeito. A escola tem que ser perfeita. O meu vizinho tem que ser perfeito. A minha casa tem que ser perfeita. Mas se nós não somos perfeitos? Por que a gente exige tanto a perfeição se nós ainda não somos perfeitos? Isso nos leva a refletir sobre as nossas próprias dificuldades, sobre o nosso próprio egoísmo em achar que somos perfeitos, porque a gente busca no outro o espelho de nós. E aí a gente acha que não, mas para arrumar a casa tem que ser do meu jeito, porque só fica perfeito assim. Para fazer uma planilha tem que ser nessa ordem, do jeito que eu estou fazendo, porque só fica perfeito do meu jeito. Para fazer uma viagem, eu só posso ir por aquele caminho, porque é o melhor caminho. Por que nós não somos mais flexíveis? Por que a gente não coloca no nosso dia a dia um pouquinho de empatia? Não é resiliência, quer dizer, é empatia. Que é empatia não no sentido de me colocar no lugar do outro, que a gente ouve muito isso. Mas é impossível, eu não tenho como saber como o outro está sentindo dor. Eu não tenho como saber se a pessoa está com o sapato apertado, o tanto de dor que está sendo nela, porque meu número é diferente. Mas eu tenho como ser sensível à dor do outro. Empatia é nós sermos sensíveis ao que o outro sente, aonde o outro está,
a condição do outro e fazermos o possível para ajudar. Ou pelo menos para não piorar, ampliar o sofrimento ou a condição do outro. Né? A gente precisa entender que essa busca da perfeição vem de longa data, né? Vem em nós de várias e várias experiências que nós já tivemos, de outras encarnações. E muitas vezes eu ouço amigos falarem: ah, mas eu acho que eu fiz isso na outra encarnação. Mas eu acho que eu, sei lá, joguei pedra na cruz, né, como muita gente diz. Por isso que eu estou passando por isso. Não importa o que a gente fez na outra encarnação. O foco é agora. Porque a gente está caminhando. E se a gente está no caminho, não importa o que a gente já caminhou. Já caminhamos. O que vai contar é o que nós vamos caminhar daqui para frente. Porque é esse pedaço de caminhada que falta para a gente chegar no nosso objetivo. O outro já passou. Se fosse para a gente lembrar, para a gente ficar lembrando, recordando, para dizer ao outro: ah, não, eu vim como filha da minha mãe, e na outra encarnação ela foi minha filha, e não sei o quê, por causa disso, resgate. Não é necessário. A gente veio agora para aprender a amar agora. Para aprender a respeitar agora. Para se reconciliar agora. O ontem já foi. E aí vem o nosso exercício do orgulho. Como vencer o orgulho? Sendo mais humilde. Humildade, será que é fácil? Uma das coisas mais, digamos assim, simples de praticarmos a humildade é reconhecer quem somos. Reconhecer os nossos erros. Mas não é reconhecer para jogar na cara do outro. Ou não é reconhecer para desculpar, do tipo: olha, eu sou espírita, você sabe que eu sei que tem outra encarnação, e eu já vim de outras com esse problema, esse defeito, eu sou assim, né? E só vou mudar na próxima. Porque nessa... Mas já acabou essa? Então a gente tem o hábito de desculpar as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, para poder justificar as nossas quedas. E nem sempre a gente tem uma parceria do lado que nos ajuda, seja um familiar, seja um companheiro, uma companheira, né? Um filho. Eu lembro numa palestra que eu estava assistindo de Haroldo Dutra, e ele disse que ele estava no trânsito em Belo Horizonte e ele estava levando o filho dele para a escola e um carro fechou ele. O motorista fechou ele para passar e quase que ele batia. Aí ele disse que ele ficou tão estressado que as outras reencarnações todas vieram à tona. Ele esqueceu a atual. E quando ele estava abaixando o vidro, o filho dele disse: "Tá nervoso, pai?" Aí a ficha caiu, né? Aí ele olhou para o filho e disse que não conseguiu falar nada e balançou a cabeça positivamente. Aí o filho dele disse: imagina se ele for frequentador das suas palestras. Aí ele disse que fechou o vidro, que ele estava ali se preparando para um espetáculo de queda espiritual, quando o filho dele chamou a atenção dele. Nem sempre a gente tem um filho, um companheiro, uma companheira, que vai dizer: olha... Mas sempre a gente tem um anjo de guarda que vai dizer isso para a gente. Olha... E nem sempre a gente ouve. Né? Por quê?
porque a gente não se coloca, às vezes, na condição de parar para refletir. A gente quer reagir, né? Por isso que nós não somos perfeitos. E aí, qualquer um de nós, se parar para refletir sobre tudo que nós sentimos, sobre tudo que nós fizemos, sobre todas as ações, sobre aquilo que dissemos com todas as pessoas, desde o momento que acordamos até agora, será que a gente não vai encontrar uma coisinha só que diga assim, poxa, isso eu não deveria ter feito e amanhã eu vou tentar não fazer? E eu tenho uma amiga lá do centro, Lílio Ferreira, evangelizadora, que ela diz que faz isso de manhã, porque ela diz que tem medo de não conseguir dormir. Eu tenho medo de não conseguir dormir, ficar com a consciência culpada e não conseguir dormir, né? Então, independente do horário, vamos refletir, vamos buscar, como Santo Agostinho, o que é preciso reformar em cada um de nós. Onde é que eu estou necessitando mais? Dedicar tempo, atenção, para poder reformar, melhorar. E a terceira etapa a vencermos é o interesse pessoal. Muitas vezes a gente acha que fazer campanha do quilo, mas eu não estou com vontade, mas eu vou, senão eu não vou ganhar bônus hora. E eu preciso ter uma casinha quando eu desencarnar. Obviamente que eu não estou dizendo que o trabalho não é válido, mas ele não está desapegado do interesse pessoal. Ele não está 100% desapegado. E quando nós fazemos essas ações, não necessariamente de voluntariado, mas as nossas ações diárias, será que nós não estamos atrelados ao interesse pessoal? Será que a gente não faz as escolhas do nosso dia a dia, no trabalho, na escola, no ambiente doméstico, de acordo com o nosso interesse pessoal? Tem até uma lição, né, muito popular que fala das mães que educam os filhos para essa questão do interesse pessoal. Quando vai ter que dividir uma fruta, um pedaço de chocolate, um pedaço de bolo, tem 2 filhos, um corta, o outro escolhe. Porque se eu cortar e eu for pegar o meu, vai querer cortar um pouquinho mais para cá, né? Para ter uma fatia maior. Mas se um vai cortar e o outro vai escolher, quem vai cortar vai tentar ser o mais justo possível. Se possível, vai pegar uma régua para medir, para ficar exato. Né? Porque quem vai escolher é o outro. Então, eu preciso cortar. É assim que acontece. Porque isso é intrínseco. Nós trazemos essas dificuldades, né? Essas fragilidades em nós, é inerente ao ser humano. A gente ri porque a gente já lembra de alguém ou a gente lembra de nós mesmos, né? E faz parte, a gente se identifica com as situações do dia a dia, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos encaminhadas. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Entendam. Isso é bom. Porque imagina se a gente não estivesse caminhando. Onde é que a gente estaria? Temos que ser gratos diariamente pelas oportunidades. E aí eu dei o exemplo de uma coisa simples, mas a gente, infelizmente, vê nas situações maiores, né? Muitas vezes as atitudes, as escolhas, as ações da sociedade sendo tomadas por interesse pessoal. E, infelizmente, independente de cor, independente de credo, independente de gênero, independente de lugar que a gente nasceu, independente de lugar que a gente more, de religião que a gente frequente, nós somos nivelados pela morte e pela dor. Por quê? Porque quando nós morremos, independente de quaisquer uma dessas condições que eu falei,
todos os corpos irão se decompor. E todos os espíritos irão continuar. Agora, a condição de cada um vai depender do que estamos fazendo. E a dor? Imagine a dor de uma mãe que enterra o seu filho. Será que se ela for espírita, vai doer menos do que se ela for protestante? Será que se ela for branca, vai doer mais do que se ela for negra? Nós somos nivelados pela dor. Então, a gente precisa entender que o interesse pessoal de nada vai adiantar para trazer benefícios espirituais. A gente pode até ter os benefícios materiais de acordo com os interesses pessoais, em qualquer instância. Mas espirituais, não. A gente não vai conseguir. Por isso, para que a gente consiga entender, compreender o caminho que vai nos levar à reforma íntima, é preciso, primeiro, nós nos conhecermos e, em seguida, nós vencermos o egoísmo, o orgulho e o interesse pessoal. Porque isso está em a justiça divina. Nós estamos aqui, todos, não aqui necessariamente no Uniluz, mas aqui encarnados ou desencarnados, aprendendo para vencermos esses 3 fatores, para termos instrumentos teóricos que nos auxiliem a praticar, que nos auxiliem a trabalhar, a caminhar e fazer o nosso próprio caminho e construir o nosso próprio caminho. Porque, como eu disse, isso está em a justiça divina. Porque sabemos que isso não vai acontecer numa só encarnação. Concordam? Isso não vai acontecer numa só encarnação. A gente não vai alcançar todos os itens, né, de reforma que nós precisamos numa única encarnação. Nós vamos começar a introduzir a mudança em um setor. Quiçá a gente consiga concluir nessa encarnação. Caso contrário, a gente continua na seguinte, e por aí vai. Vai depender, como eu disse, de cada esforço que nós empregarmos. Em O Céu e o Inferno, que é a Justiça Divina segundo o Espiritismo, eu acredito que vocês devem estudar esse livro aqui, né? Porque o nosso irmão disse que essa casa espírita, todo mundo aqui estuda. Ele disse que parece uma universidade no dia do ESD. Qual é o dia do ESD? Eu acho que eu vou vir assistir. Tem que se matricular, né? Tem que se matricular. E ele disse que parece uma universidade, porque todo mundo gosta muito de estudar. E no Céu e Inferno, acredito que vocês já conhecem, na primeira parte, no capítulo 7, tem o Código Penal da Vida Futura. E o que é esse Código Penal da Vida Futura? São 33 itens, certo? Comparados, o nome é Código Penal, para que a gente possa fazer uma comparação, né, com o Código das Leis humanas, que tem os artigos que a gente tem que cumprir para poder andar dentro das leis. E o Código Penal da Vida Futura tem uma compilação de 33 itens, artigos, que vão nos orientar para que a gente se esclareça acerca desse caminho da felicidade, desse caminho da reforma íntima, e como nós poderemos ser julgados ou nos julgar por isso. Porque às vezes a gente coloca assim, se eu matei alguém na outra encarnação, necessariamente eu tenho que morrer nessa. A pessoa tem que me matar. E não é assim que funciona. Nem sempre é assim que funciona. Ou não necessariamente é assim que funciona.
Porque a lei divina é muito mais justa, é justa, na verdade. E a nossa lei não. Mas a lei divina, numa encarnação, você pode tirar a vida de alguém, na outra você pode vir para dar a vida àquela pessoa. Porque a nossa medida de julgamento será dada de acordo com as intenções, os sentimentos, as ações que nos levaram a cometer os nossos delitos, as nossas fraquezas. Obviamente que eu coloquei aqui um caso extremo, né? Mas isso para ilustrar como a justiça divina ela opera de maneira perfeita para cada indivíduo segundo as suas obras. E não uma regra geral, onde todo mundo, mesmo que comete algo mais simples ou algo maior, vai cumprir a mesma sentença. Não é assim que funciona a justiça divina. E no item 16, eles fazem tem um trechinho que a gente pode resumir, digamos assim, muitos dos itens, quando os espíritos dizem que arrependimento, deixa eu ler aqui, a expiação e a reparação constituem as 3 condições necessárias para que todos nós possamos apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Arrependimento, a expiação e a reparação. Então, nós, arrependimento. E aí a gente volta lá para aquela questão do orgulho, do egoísmo, do interesse pessoal. Para se arrepender, primeiro eu tenho que admitir. Certo? Para eu poder me arrepender, eu primeiro tenho que admitir que eu errei. Esse é o primeiro passo. Então, vem aí um pouquinho de humildade. De vencer aí o orgulho. De admitir que errou. Para poder eu me arrepender. E continuar caminhando. A expiação. Eu passar por uma prova que eu possa estar em paz com a minha consciência em relação ao ato que eu cometi. E a reparação é eu buscar corrigir o que eu acredito ter feito. Então, são 3 etapas, 3 condições necessárias. Como a gente vê, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Primeiro, ele se arrepende. Né? Todo mundo conhece aqui a parábola do filho pródigo, né? Que ele pediu ao pai para a fortuna, que ele queria sair, não aguentava mais trabalhar. E aí ele pega a fortuna, o que é que ele faz? Gasta tudo. E aí ele se arrepende. Exatamente. Aí ele passa a espiar, né? E aí ele vou reparar. E ele volta arrependido para pedir perdão ao pai. Só que ele, digamos assim, causou traços e consequências no irmão, né? Que até hoje a gente não sabe o final do que é que acontece com o irmão, né? Porque a relação dele com o irmão, mas ele repara, digamos assim, quando o pai, o traço que ele causou no pai, quando ele pede perdão e o pai o aceita. O pai repara o traço que ficou na sociedade. Porque tudo que a gente comete, qualquer ato, qualquer falta nossa, qualquer traço que a gente cause, que traga uma consequência para quaisquer pessoas, ou para qualquer pessoa, ele traz uma repercussão, principalmente hoje no mundo digital. Né? Tudo que as pessoas fazem, em especial se forem pessoas famosas, todo mundo fica sabendo. Tudo que você publica,
já as outras pessoas comentam, seja para o bem, seja para o mal. Mas tem aquela quantidade imensa de comentários. O que já foi um local para as pessoas se encontrarem, para bater papo, né? Eu vou dizer isso, mesmo entregando minha idade, não tem problema não. Sou da época da internet de escada, onde você tinha que chegar na sexta-feira, meia-noite, e colocar, né, a conexão lá, ficava... Conectava, então a gente ficava até o domingo, até a segunda-feira de 6 horas da manhã, e pagava só um pulso telefônico. As pessoas mais jovens não sabem nem o que é isso. Acho que nunca ouviram o barulhinho da internet de escada. Mas era isso que acontecia. A gente ficava lá, querendo, e quando alguém ligava para a sua casa, meu Deus do céu, que raiva, porque a conexão caía. Né? E nessa época existiam muitas salas de bate-papo, que hoje a gente conhece como redes sociais, chat. E as pessoas conversavam, faziam grupos de amigos, tinha salas de bate-papo espírita, tinha sala de bate-papo de amigos, as pessoas se reuniam, se conheciam nos grupos e marcavam para se encontrar, para tomar um café, aquele grupo de pessoas, eu sou fulano, eu sou ciclano, né? As pessoas faziam e ampliavam as amizades. Hoje em dia, as redes sociais estão quase que um campo minado. Porque você fala uma coisa, o outro discorda, mas discorda de uma maneira meio grosseira, e o outro vai defender, e começa aquela confusão. Parece que as pessoas acham que podem dizer tudo e que está tudo certo, sem se importar com como esse tudo vai chegar no outro. Ou que repercussão esse tudo vai ter. Né? Então, o que surgiu para unir, hoje, muitas vezes, está separando. Principalmente em época de eleição, né? A gente já tem que pensar nisso ano que vem. Porque quantos grupos desfeitos, quantos grupos familiares, quantas pessoas saem, e por aí vai. E aí eu não estou julgando o mérito, estou contando o fato. Né? Porque a gente sabe que acontece, a gente sabe que aconteceu e a gente sabe que vai continuar acontecendo. Porque a gente evolui muito tecnologicamente. A gente evoluiu nos últimos 50 anos o que a gente não evoluiu em 1000 e poucos anos, tecnologicamente. Mas moralmente, tem muito a evoluir ainda. Porque a gente fica sem saber o que fazer com as ferramentas. A gente pega as ferramentas e alguém usa para o mal e o outro acha aquilo interessante e aí começa. Então, a gente muitas vezes tem as ferramentas para executar o trabalho, para fazer o que tem que ser feito, e a gente negligencia ou usa de maneira equivocada. Então, voltando à parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo ele volta, o pai ele quer reparar aquela repercussão que houve com a saída do filho dele, com aquele ato que deixou não só o pai como o irmão tristes, mas deixou a comunidade falante, né? Julgando ali aquela família. E o que é que o pai faz? Mata um novilho, né? E oferece um churrasco para todo mundo. Chama todo mundo para celebrar a volta do filho. Com aquilo, ele está zerando ali. Ele acredita estar zerando aquele traço, aquela falhinha que o filho dele cometeu com a sociedade. E é interessante a gente pensar sobre as consequências, porque acredito eu que no patamar em que nós estamos, no momento em que nós estamos, os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão, nós não estamos propensos ao mal mais. Nós não fazemos o mal por maldade. Nós não arquitetamos planos maldosos. Mas algumas vezes, mesmo sem querer, a gente causa o mal a alguém.
ou a nós mesmos. É por isso que nós precisamos vigiar mais. É por isso que nós precisamos nos atentar mais. Aquele alerta que nem sempre, como eu disse, a gente tem um filho para dizer, né? E essa, muitas vezes, é uma análise muito difícil. É uma atitude... essa não muitas vezes é uma análise fácil. Porque não é fácil nós olharmos para dentro de nós mesmos, principalmente no momento de raiva ou no momento de desequilíbrio. Onde vai estar nossa racionalidade para que a gente pare sem esperar um outro que diga: calma, meu irmão, calma, minha irmã, para que a gente pare e reflita antes de reagir diante da condição que nós estamos. É por isso que nós precisamos nos conhecer. É por isso que nós precisamos meditar, mergulhar em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, para que a gente possa começar a trabalhar isso. Não é fácil, mas não é impossível. O próprio Jesus disse isso, porque assim, Jesus escolheu os apóstolos perfeitos? Uma pergunta básica aqui. Os apóstolos eram todos perfeitos? Nenhum. Né? Todos tinham seus problemas. Quem foi que Jesus colocou como sendo, assim, digamos, aquele que é a referência, o líder? Pedro. Pedro era, se não, o pior de todos. Né? Porque Pedro trazia, ele reunia todas as características que a gente olha para as pessoas, né, ou que a gente identifica em nós mesmos, como as pessoas mais brutas, preconceituosas, né? Aquela sociedade muito patriarcal ainda. Então, Pedro reunia um conjunto de características muito rigorosas, muito rígidas, que hoje em dia a gente não cabe mais na nossa sociedade. E Pedro foi colocado numa posição por Jesus, mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus estava querendo dizer para cada um de nós: olha, para trabalhar, para reformar, para agir, não precisa ser perfeito. Basta querer. Basta ter vontade. Porque se a gente for esperar a perfeição para trabalhar, vai ter trabalhador no Uniluz? Porque no Lírio Ferreira não vai ter, não. A gente vai ter que fechar a casa para esperar os espíritos puros chegarem. Encarnados, né? Desencarnados, a gente sabe que tem. Mas a gente vai ter que esperar os espíritos puros encarnados chegarem. Porque não tem. Não é fácil. Né? E, principalmente, às vezes, a gente teme determinadas responsabilidades, como o trabalho mediúnico, como o trabalho da tribuna, porque a gente se depara como o Haroldo se deparou, o filho dele, dizendo: e se for frequentador da tua palestra? Não é verdade? Eu também acho. Já desisti, já pensei em desistir algumas vezes, mas a necessidade pessoal do trabalho é maior. Né? Então, a gente persevera. E muitas vezes a gente encontra, não como o Haroldo, mas pessoas que dizem assim: tudo bom, eu assisti sua palestra em tal lugar. Eu digo: opa, tudo bem, tudo bem. Aí, depois que a pessoa cumprimenta, fala e sai, eu digo assim: meu Deus, se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Se eu estivesse num momento de queda, de falha. Né? E isso faz com que a gente medite sobre nós. Isso faz com que a gente seja vigilante. E não é só no trabalho da tribuna, mas em qualquer trabalho que a gente faça. Quando você é professor, não sei se tem professores aqui. Tem professores aqui? Professores? Quando o aluno vê um professor fora de sala de aula,
encontra o professor no shopping, na praia, no aeroporto. É uma festa, não é uma festa? Quando são os meninos pequenininhos, que ele olha para o professor assim, farda, parece que ele está vendo um astronauta, um extraterrestre, uma pessoa de outro mundo. Ele fica assim, ó, ele não consegue falar, de tão acanhado, assim, nervoso, feliz, porque estava encontrando a professora no momento de lazer. Eu tenho um amigo que ele é professor de universidade, lá em Sergipe. E ele disse que é engraçado, que às vezes ele encontra os alunos dele, que são adultos. Uma vez ele estava no aeroporto, vindo para Recife, e o aluno chegou para ele e fez: professor, o senhor aqui no aeroporto? Ele disse: sim, mas professor não viaja também, não. Porque é assim que a gente faz, às vezes, né? A gente olha a pessoa e coloca a pessoa num patamar, ou tem uma idealização que não existe. Né? Então, é interessante isso, né? A gente se identifica no nosso dia a dia, mas são itens para que a gente possa pensar, refletir, meditar. Nem de colocar ninguém num patamar, nem de se colocar. Porque muitas vezes a gente coloca alguém no patamar e aí a pessoa faz 99% certo. 1% às vezes que a gente vê que a pessoa fez errado, aí pronto. Eu não trabalho mais na casa, eu quero terminar o relacionamento, eu não quero mais ir naquela escola, né? Sempre a gente, por causa de um erro. Por causa de um erro, às vezes. E aí você não está trabalhando pela causa, você não está buscando a sua melhoria. Você está fazendo porque o outro está fazendo. É aí que a gente precisa refletir, como Santo Agostinho disse. Vamos pensar o que nós fizemos no dia de hoje. O que nós ainda vamos fazer no dia de hoje. Né? O que pensamos em fazer no dia de amanhã, diferente do que nós fizemos no dia de hoje. Porque o caminho, né, esse caminho, ele não é fácil, como eu já falei. Mas ele não é impossível. Jesus disse isso a Maria Madalena no livro Boa Nova. Quando ela estava com medo, Jesus estava fazendo aquele diálogo onde ele diz que vai ter que partir, né? Que está chegando o momento. E ela se desespera, porque quem olha para ela fuzilando? Pedro. Na hora que Jesus está falando, Pedro passa e ela já sente o que Pedro ia fazer com ela, que fez. Não é verdade? O que é que acontece quando Jesus morre? Ela vai com os apóstolos? Não. Por quê? Porque Pedro diz que ela não pode. Porque o passado dela a condenava. E aí ela fica temerosa naquele momento que Pedro olha para ela e diz: Senhor, o que é que vai ser de mim? Né? Não vai embora. O que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de nós quando tu fores? E Jesus diz a ela que vale para todos nós: Maria, longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas se tiveres fé, vencerás. Muita paz.